Olá, meus queridos, Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. E abençoe mesmo. E agora mesmo, nesse instante, enquanto você participa dessa transmissão, dessa live, a paz, o Espírito da paz, venha abraçá-lo, venha fazer-se presente na sua casa, na sua família. Eu gostaria de dividir com vocês aquilo que o Espírito Santo nos tem impulsionado para falar com vocês. Ontem nós falávamos sobre a fé e a confiança. A fé é o ponto de partida, a confiança é a manutenção da fé. Então, quando uma pessoa tem fé para conquistar e realmente conquista uma bênção, ela tem que manter essa fé, independentemente das circunstâncias, para que ela possa manter a sua conquista. Isso é um segredo. Presta atenção, vou repetir. A pessoa toma posse de uma determinada bênção. Por que ela toma posse de uma determinada bênção? Porque ela usou a fé. Ela usou a fé e Deus cumpriu a sua promessa, honrou a sua fé e lhe deu aquilo que ela necessitava, aquilo que ela pediu. Agora, para manter aquela determinada bênção, ela precisa manter a sua confiança em Deus. Claro, porque se pela fé você toma posse de uma bênção, pela dúvida também você pode perdê-la. É isso aí. Se pela fé, graciosamente, gratuitamente, você toma posse de uma determinada conquista, pela dúvida você também pode perdê-la. Então, para que você não perca o que você conquistou pela fé, você tem que manter essa fé, que é a confiança em Deus. Confiar. Independentemente das circunstâncias. É difícil? Eu diria que o difícil não é impossível. É difícil, mas não é impossível. E Deus não pede a nós além daquilo que nós podemos atender. Ele não nos prova além das nossas forças. Então você, por exemplo, agora você está vivenciando um problema sério, grave, saúde, problema econômico, problema familiar, qualquer que seja o problema que você esteja enfrentando nesse momento, você tem forças para aguentá-lo. Esse problema não está acima das suas forças. Não está acima. Crendo você ou não em Deus, o problema nunca vem além das suas forças, porque Deus não permite. O diabo usa, fala, o diabo ensina a dúvida, estimula a dúvida, o diabo atenta, mas Deus nos dá o alívio, Ele nos dá a capacidade de resistir, Ele nos dá força para resistir. Agora, é claro que a maioria das pessoas gosta das coisas fáceis, por isso que existem ladrões, porque querem tomar posse das coisas dos outros sem trabalhar. Por isso existem os vigaristas, os enganadores, querem tomar posse das coisas na base da facilidade. Deus não nos dá facilidade, Ele nos dá trabalho, mas nos dá força para trabalhar. Deus nos deu a terra, e nos deu a semente, e nos deu o sol, e nos deu a chuva, e nos dá a chuva, nos dá tudo. Agora, a gente tem que trabalhar, a gente tem que plantar, a gente tem que dar.
Então, essa é uma lei fixa do reino celestial, do reino de Deus. Não há como você fugir dessa regra. Agora, é importante que você saiba que a manutenção da sua fé, que é a confiança, ela tem que estar 24 horas dentro de si. Ela tem que estar 24 horas dentro de si, que significa dizer que você tem que estar sempre pensando os pensamentos de Deus para manter a sua confiança nele. Porque se você desvia o seu pensamento dele, é óbvio que você vai se distrair com as coisas desse mundo e, consequentemente, você vai ficar fraca, fragilizada. Porque quando você está forte interiormente, você estará forte exteriormente. Quando você está fraca interiormente, você estará fraca no seu exterior. Então, Deus nos dá as condições. Eu sempre ouvi um ditado popular que diz assim, Deus tira os dentes, mas alarga a garganta. Isso não é verdade. Não é verdade. Mas, de certa forma, você pode entender melhor que Deus não deixa faltar nada para que você possa sobreviver nesse mundo vil, cruel, nojento, esse mundo podre. Mas olha só, ainda assim, tem um versículo aqui na Bíblia que é muito legal. Ele fala sobre a confiança prática. Olha só, o profeta Abacuque, dirigido pelo Espírito Santo, disse assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, não haja uva na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, quer dizer, a oliveira não devolve a oliva que faz o azeite, a azeitona. Ainda que os campos não produzam mantimento, isso você entende bem. Ainda que as ovelhas sejam roubadas, e nos currais não haja gado, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Sabe, deixa eu falar uma coisa para vocês. O diabo, ele vem com as suas ameaças, com as suas mentiras, com os seus enganos. Ele diz, você não tem emprego, você não tem isso. Ele começa a apontar, você ainda continua crendo nesse Deus aí? Olha como é que está a sua vida. Aí você que é uma pessoa que está fragilizada pelas circunstâncias, se você se deixar levar por essas ideias, é claro que você vai cair, você vai se prostrar. Porque você se deixou levar pelo pensamento do diabo, pensamento de fracasso, de derrota. Então, você vai fracassar. Agora, se por outro lado, você der ouvidos à palavra de Deus, porque ele diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então ele está com você, ele está vendo a sua situação. Então, se a sua situação é boa, se a sua situação é má, seja inteligente. O diabo quer que você pragueje contra Deus. O diabo quer que você volte as costas para Deus. Porque quando você volta as costas para Deus, você fica de frente para ele, o diabo. Essa é a realidade. Então, o profeta disse, mesmo que tudo esteja ruim para mim, mesmo que eu esteja com fome, estou desesperado, ainda assim, eu me alegrarei no meu Senhor. Exultarei o Deus da minha salvação. Então, eu costumo dizer para o diabo, olha, presta atenção, Satanás. Você está me trazendo esses pensamentos, presta atenção.
Se eu vencer, eu vou dar graças a Deus. Se eu não vencer, eu vou continuar dando graças a Deus. Então não interessa o resultado. Não adianta que você não vai me derrubar, porque esteja o dia bonito ou feio, esteja como estiver, eu vou honrar o meu Senhor. Agora, se eu honro o meu Senhor em todas as circunstâncias, em todas as dificuldades, você acha que o meu Senhor vai me deixar chupando o dedo? Eu pergunto, será? Você acha isso? Acha mesmo que ele é injusto para que me deixe só? Poxa, ele está vendo o meu esforço, ele está vendo a minha perseverança, ele está assistindo a minha confiança nele, independentemente das circunstâncias. Então isso quer dizer o seguinte: ele é fiel. Então eu dou um murro na cara do diabo quando eu faço isso. Porque, minha amiga e meu amigo, Deus é um ser supremamente inteligente. Ele sabe de todas as coisas. Passado, presente e futuro não faz diferença para ele. Ele vê o passado, o presente e o futuro como se fosse um quadro diante dele. Ele vê tudo. Ele sabe de tudo. Ele é Deus, só Ele é Deus, só Ele é Senhor. E nós somos servos, filhos dele. Você acha que Ele, em todo o seu poder, glória e majestade, vendo os seus filhos urrando de dor, lutando, mantendo a sua confiança nele, você acha que Ele vai deixar aquela situação permanecer? Não, ele vai trazer o resultado, ele vai trazer a resposta. E aí é só alegria, com certeza. É como, por exemplo, você, presta muita atenção, você quando compra alguma coisa pela internet, o que você faz? Você paga aquele objeto, aquela mercadoria, e fica aguardando que aquela mercadoria chegue dentro de 1 semana ou 2 semanas, dependendo do que for. Não é assim? Eu pergunto a você, você fica lamentando, reclamando, puxa, ainda não chegou, era para chegar ontem, não chegou hoje, não está chegando hoje. Você fica reclamando? Não, você espera. Você tem paciência para esperar. Agora imagine quando você faz o seu louvor, quando você honra a Deus com as suas orações, quando você honra a Deus com o seu louvor, quando você atende ao Senhor da sua vida, da sua alma, o seu Pai, você atende-o e acha que ele vai falhar, acha que ele vai demorar, porque ele tem o tempo dele. Nós temos paciência para esperar das outras pessoas, não é verdade? Por que não esperar dele? Então, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja frutos na vide, ainda que o produto da oliveira decepcione, ainda que não haja animais lá no curral, não importa. O Senhor é Senhor e digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Aprenda a fazer isso, pratique isso, viva isso 24 horas por dia. Coloque os seus pensamentos na palavra de Deus. Coloque os seus pensamentos nas promessas de Deus. Viva a palavra de Deus 24 horas por dia. Eu sei que você não vai ficar de joelhos orando, mas você não precisa estar de joelhos para falar com Deus. Você não precisa estar necessariamente dentro da igreja para falar com Deus. Você não precisa estar num quarto separado de tudo e de todos para falar com Deus. Você pode falar com Deus no ônibus, no carro, no táxi, dirigindo, conduzindo um automóvel, mas com os olhos abertos, não se esqueça. Você pode falar com Deus desde que o seu raciocínio, a sua cabeça, a sua inteligência, a sua razão funcione pensando
aquilo que Deus pensa, aquilo que Deus falou, aquilo que Deus determinou. Entendeu, minha amiga? Isso é viver na fé, pela fé e de fé em fé. Em outras palavras, isso significa que você vive pela fé e na confiança em Deus. Você mantém o seu relacionamento com Ele, o seu pensamento com Ele. Isso é muito glorioso, muito... Porque, deixa eu falar uma experiência que eu tive logo depois de casado, recém-casado, depois da lua de mel, depois que eu voltei para trabalhar. Então, o que acontecia comigo? Eu estava trabalhando, mas eu estava pensando chegar em casa, encontrar com a Esther. Eu estava assim. Ao mesmo tempo que eu estava trabalhando, eu estava animado para chegar em casa. Poxa, quando der a hora, eu vou sair, vou direto para casa. Poxa, vai ser legal. Quer dizer, a gente trabalha com mais gosto, a gente faz as coisas com mais força, com mais vigor, com mais alegria. Enfim, essa é a maneira de nós vivermos com Deus, vivermos com Ele, sempre pensando nele. Isso Ele vê, Ele assiste. E você acha que Ele vai virar as costas para a gente? Isso é um segredo, minha amiga. Essa fé, esse tipo de fé, de confiança, esse tipo de hábito é uma comunhão com Ele. É uma comunhão permanente com Ele. E essa comunhão faz o nosso interior ser forte. Aí sim nós somos capazes de vencer toda e qualquer tribulação, aflição, situação, porque dentro de nós há um cultivo carinhoso do relacionamento com Deus, porque Deus é Espírito, Deus é Espírito, Deus é palavra, Deus é vida. E quando você pensa na palavra de Deus, quando você medita na palavra de Deus, você está pensando em Deus. Quando você eleva o seu pensamento a Deus, você eleva o seu pensamento naquilo que Ele falou, naquilo que Ele prometeu, naquilo que Ele determinou, a sua palavra, a sua lei, seus mandamentos, seus conselhos. Então isso tem que ser vivenciado todo santo dia, toda hora, todo minuto, o tempo todo. Mesmo que você esteja em conversa com fulano, beltrano ou ciclano, conversa mole, conversa fiada, mas o seu pensamento está ligado com Ele. Então, se você encontrar uma pessoa chata, enjoada, se você encontrar uns picuinhas da vida e ficar conversando, jogando conversa fora, você pode ficar, tá bom, mas o seu pensamento está ligado em Deus. Você vai manter-se imune às baboseiras, os blá-blá-blás que aquelas pessoas chatas falam. Entendeu? Vamos nessa fé. Tire proveito da sua fé. Todo dia, toda hora, todo instante. Não espere chegar domingo para, agora eu vou tirar um momento para Deus. Não, o seu momento para Ele tem que ser 24 horas por dia. Ele é o seu Pai. Ele é o seu Senhor, o seu Deus. Ele é o nosso Senhor. E Ele tem prazer na comunhão conosco. Muitas pessoas ainda não receberam o Espírito Santo porque só querem receber, só pensam em receber. Elas não pensam em dar. E aí é que está a grande dificuldade. O Espírito Santo vem de acordo com aquilo que a gente dá para Ele, de acordo com o que nós oferecemos para Ele. Tá bom? Pense nisso. Amanhã estaremos aqui de volta falando mais a respeito. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Até lá. Esqueci. Terça-feira, hein? Terça-feira, 21h, Gênesis. Não perca por nada. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.